Então tá, então nós vamos estudar as sensações, o signo, né? Então, quando a gente começa a estudar o signo, na verdade o assunto é o fonema, porque o primeiro grande assunto da linguística, que é na gramática comparada, é o fonema, né? Inclusive, para o Saussure, o grande assunto é o fonema, né? O Saussure passou o curso de linguística geral inteiro discutindo o fonema, né? E no meio da história ele discute o signo, na verdade ele discute a história do signo, né? Porque ele não concorda que o signo seja signo, tá? Também tem isso, que eu acho que vocês devem estar vivendo no engano, né? Vocês acham que o conceito de signo que o Saussure apresenta é dele. Não é, e ele não concordava que o signo fosse a unidade básica da significação, tá? Também tem isso. E depois do signo nós vamos discutir o texto. Na verdade, eu vou fazer uma aula sobre o Yomslev, que ele pega tudo isso que eu vou falar aqui e ele faz uma síntese nos prolegômenos, que acho que é um livro que eu vou apresentar, ele é muito difícil de ser lido, é um texto difícil de ser lido, pois eu vou apresentar ele aqui numa aula inteirinha, vou apresentar o livro, vou ler com vocês o máximo que der, né? Geralmente eu consigo fazer uma síntese dele em 2 horas, eu já consegui nos outros cursos, talvez eu consiga aqui também, se precisar de um pouquinho mais a gente usa, e porque ele é muito importante para o desenvolvimento da linguística pós-moderna, da linguística do texto, né? É difícil a gente falar em linguística quando a gente está falando de historiografia. Na verdade, no século XX, a partir de meados do século XX, a gente chama de linguística uma coisa que os iniciadores jamais chamariam de linguística, né? Na verdade, a gente assume a proposta de diversos autores, por exemplo, como do Peirce, do Saussure e do Bakhtin, né? Do estudo chamaram de semiótica, chamaram de semântica estrutural, chamaram de semiologia, no caso do Saussure, mas a partir dos prolegômenos, o livro do Yomslev, o que se fez foi o estudo do texto, não foi mais linguística, tá? Não se esqueçam. Linguística é o estudo da língua, né? Então, eu vou fazer a aplicação do estudo da língua aqui no curso de semântica. Então, mas a partir do momento em que se compreende que o texto é o objeto de estudo de qualquer criação de sentido, né? Não se faz outra coisa a não ser o estudo semântico do texto. E ele assumiu outros nomes, né? Nós chamamos de linguística porque é mais fácil juntar tudo, né? Neste nome, porque foi o nome que ficou conhecido. Mas as ciências que estudam o texto é a pragmática, a semiótica, a semântica, agora ela assume, né, a semântica estrutural, a linguística textual, as chamadas análises do discurso. Esse nome é ruim, tá? Esse nome é ruim. Mas, por uma questão de individualizar a metodologia que cada um usa, eles vão criando análise do discurso isso, análise do discurso aquilo, né? Vai criando aquele monte. Mas análise do discurso quer dizer estudo do texto, e todas elas são análise do discurso. Se a gente for seguir a visão do Saussure, nós estamos falando de semiologia. Mas eu acho que o nome que está assumindo o lugar de concentrar tudo isso aí é semiótica, né? Em todos os lugares do mundo eles estão chamando isso de semiótica, partindo então dos textos do Peirce, do Greimas, Fontany e do Umberto Eco, né? Chamaram de semiótica e aí estão seguindo pela ideia de semiótica
o Saussure chamou de semiologia, e os franceses costumam chamar de semiologie, porque acham mais interessante e tal, etc. Mas o termo semiótica também está crescendo, na verdade, porque a semiótica greimasiana, ou a semiótica, como a gente conhece, também surgiu na França e, na verdade, continua sendo o grande centro Limoges, né? Então, eu acho que o nome que vai assumir esse lugar é semiótica, tá? Geralmente, quando chega ao topo, é porque já não é mais o assunto, né? Mas, por hora, eu acho que é esse o termo, tá? Bom, depois das sensações do signo, nós vamos estudar o texto. O texto como a fórmula de produção. Na verdade, o texto é o assunto do nosso curso, tá? O texto é o assunto do nosso curso. Então, as nossas aulas sempre vão ter uma parte teórica no início e uma parte prática depois, tá? Na segunda parte da aula, em que a gente analisa textos. Porque não dá para ficar esperando estudar toda a teoria para começar a trabalhar com texto. Então, eu vou usar o conhecimento que vocês já têm. Por isso, eu perguntei se vocês já fizeram sintaxe. Porque a fonologia e a morfologia, eu sei que vocês já fizeram, né? Não deve ter ninguém aqui do quarto período. Então, nós vamos usar muito o conhecimento que vocês têm de fonologia, morfologia e sintaxe nas nossas aulas, tá? Porque essa é a temática do nosso curso. Então, para começar mesmo o nosso curso, vocês podem anotar essa frase. Então, a gramática tem 4 ciências dentro dela: a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica, tá? Geralmente, as gramáticas apresentam no índice fonologia, morfologia e sintaxe, mas não existe nenhuma dessas teorias sem a semântica. Por isso, a semântica é sempre o assunto. Então, nós vamos estudar o texto dessa maneira. Então, quando a gente chega aqui nas aulas do Saussure, a gente vai... Eu já vou ter falado um pouco do Yomislev, mas talvez eu faça a aula do Yomislev antes, talvez a próxima aula ou na outra, eu fale um pouco sobre o Yomislev, porque, na verdade, na linguística do texto, o assunto são esses 3 aqui: o fonema, o signo e o texto, tá? Que são as unidades ontológicas da língua, segundo os estudos linguísticos. Veja bem que tudo que nós estamos falando aqui é teoria. Então, pode ser que antes de vocês se aposentarem, muitas dessas coisas já não são mais as verdades, né? Essas verdades, elas são substituídas por ordem do sobrenatural, entendeu? Que a uma certa altura as coisas começam a ser substituídas e aquilo que era verdade deixa de ser verdade. Então vamos em frente. Aí, então, nós vamos estudar um pouco a teoria da enunciação, que é uma teoria moderna sobre o texto, né? E sobre a construção dos sentidos, tá? E aí eu vou usar o Yomislev e o Benveniste para apresentar isso para vocês, mas eu vou fazer isso a partir dos meus escritos também, tá? E nós vamos terminar as nossas aulas. A perspectiva é do semissimbólico e do simbólico, a teoria do Yomislev e a teoria do símbolo do semissímbolo, que é uma teoria da semântica estrutural. Bom, eu atualmente
eu escrevi uma crítica sobre as gramáticas recentemente, a gente acha erro em todas as gramáticas, né? Em todas elas. Depende da perspectiva, mas eu gosto muito das gramáticas do Ulisses Infantes e do José de Nicola. Eles têm uma perspectiva linguística e estudam muito o texto, né? Se preocupam muito em aplicar em texto. Gosto muito das gramáticas dele. A gramática do Faraco, elas são muito boas para apresentar exemplos e pesquisa, né? Porque ele foi professor a vida inteira, ele é professor ainda, mas ele traz algumas coisas assim que são defesas políticas, então acaba que a gente fica confuso. Essa cereja que estão adotando aí nas escolas tem erros glamurosos, assim, entendeu? Erros graves mesmo, de teoria, inclusive. As teorias da Maria Helena de Moura Neves, elas são muito boas, mas elas vão para uma perspectiva que não ajuda vocês como professores, porque ela trabalha com a temática, com a teoria funcionalista, e a teoria funcionalista ela é um tanto quanto ausente na escola pública brasileira. E mesmo na escola particular, ela não é bem vista porque ela não atende aos os requisitos do governo federal, né? Então, para Enem e para concursos. Por isso, eu gosto muito de ler para pesquisa, mas para vocês terem como modelo de trabalho, eu acho que fica difícil, porque vocês estariam fazendo alguma coisa que que pode até atrapalhar vocês como profissionais, tá? A gente vai tentar falar sobre isso aqui também um pouco, né? Deixar vocês mais conscientes sobre isso, né? Eu sei que vocês estão tendo aula de estágio. Se estiverem tendo aula de estágio com o Alexandre pesquisa muito isso, vocês podem perguntar para ele, e que ele talvez consiga deixar vocês mais conscientes dessa realidade, tá? O estágio tem essa função, né, principalmente. Mas aqui vocês podem me perguntar, que eu vou tentando responder, eu sempre respondo, tudo que eu sei eu falo.